Bom dia, professora. Elisete, esse teu filho é uma fofura. Como ele é tranquilo. Ele já está aqui sentado do meu lado aqui. Dá bom dia, Oi, tia. Yuri! Tudo bem, querido? Olha lá, tia, falando que você tá lá acordando nesse instante, tia. Tá acordando nesse instante, tia. Ah, tá com soninho, tá com aquela preguicinha de quando a gente acorda. Você é muito fofo, muito querido, sabia, Yuri? A tia vê as tuas fotinhos estudando, teus vídeos. Meu Deus, ó, eu vou ser vovó em maio. Eu quero que o meu neto, torcer para ele vir assim, estudioso e dedicado igual a você, tá? E lindo igual a você. É verdade, né? O bebê é o primeiro netinho? É, Ei, mãe, é o primeiro. é bom. Infelizmente, é do filho ou da filha da senhora? É do meu filho. Então, infelizmente, ele perdeu o lugar, porque neto, minha mãe falava assim, minha mãe tinha que dizer assim, que a mãe ama o filho, mas quando passa teu neto, parece que o amor que tinha no filho, parece que vai tudo pro neto, parece que retribui tudo pro neto, aí só volta só pro neto. E eu escutei uma amiga minha que foi vó há uns 5 anos, e ela fala assim, Glauce, é que a sensação que a gente tem é que é dobrado. Então, assim, ó, se você quer ver o bem do neto, e aí aquilo de bom acontece com o neto, a gente sabe que o filho está feliz, e aí a gente fica feliz em dobro pelos dois. Mas aí minha mãe falava assim, que ama o filho, não deixa de amar, mas parece que o amor é maior pelo neto, parece que é maior do que o que se sente pelo filho. É tanto que se o filho reclamar, a avó logo vai achar ruim, se dá um tapa, a avó logo toma a frente. Aí o Isso, pessoal fala criado com vó que fica perdido. Por quê? Porque a avó, quando ela toma a dor, pronto. Ela é mãe duas vezes. 2 vezes. É, vamos ver, vamos ver. Em maio chega. Tá, com fé em Deus, com muita saúde. É Oi, isso filho. mesmo. Olha, os seus coisas aqui, ó. E aí, como é que foi a semana, Elisete? Foi bem, graças a Deus. Fora uma correria que eu tive, mas bem, né? Yuri teve hora que quis desistir, porque tinha hora que ele achava um pouco difícil. Falei, calma, calma, relaxa. Não é preciso você conhecer tudo. A mamãe tá aqui Isso, para ajudar. Entendeu? Mamãe vai ensinar você. Aí ontem, na hora que foi a hora de conhecer as palavrinhas, ele já começou a ficar nervoso, que eu falei que eu ia filmar ele, que precisava filmar para mostrar a tia que ele estava conseguindo desenvolver. Aí o que que ele fez? Aí ele ficou todo nervoso, eu mostrava as letras que ele conhecia, ele falava para mim que não sabia, começou a chorar, eu falei, calma, calma. Aí deixei ele calmo. Aí ele conheceu 11 letrinhas já. Oxa, coisa boa. Ele eu conhecer 11. Agora as outras eu falei, não precisa chorar, mãe, não precisa. Aí ele ficou todo feliz quando eu falei, não precisa chorar, calma, relaxa, a mãe tá aqui. Isso. Mas ele queria que as outras que ele não soubesse, eu falasse para ele. Aí eu fiz como a senhora fez. Sabe essa? Não, então eu coloquei para um lado. As que ele soube, eu coloquei por outro. Aí eu subi a anotar aquilo ali. Aí ele ficou Isso. chorando, porque eu não podia falar para ele. Eu falei assim: não, você vai mostrar para mim o que você aprendeu, para mim saber se você está aprendendo. Aí ele começou a ficar nervoso, queria que eu falasse as letras qual ele não conhecia. Depois, quando eu vi as que ele conhecia, as que ele não conhecia, eu voltei mostrando a ele as que ele não sabia, falando para ele as letras, o nome delas. Exatamente isso. Assim, a criança, ela precisa muito se sentir segura naquela orientação. Então, assim, se ele já, porque assim, a gente prevê, bom dia, Vanessa. Bom dia. Então, quando a gente prevê, por exemplo, que a criança pode ficar chateada por dizer que não sabe, porque cada criança é única, né? Então, a gente vai perceber que cada depoimento vai trazer uma realidade diferente. Uns aceitam mais tranquilamente, uns não dão importância, tanto faz se acertou, errou. Mas no caso, assim, que ele queria que você falasse, separando, desde que naquele momento você separasse, conferindo que ele não soube, podia até dizer para ele ficar mais tranquilo. Ah, esse você não sabe, mas é o R. Aí bota onde não sabia, também pode fazer desse jeito, tá? Porque o importante é deixar a criança tranquila. Uma questão que tem que ser bem colocada é assim, ó, esse momento ele é para reconectar vocês de uma forma que vai trazer como bônus, porque eu digo, o bônus é a alfabetização.
Porque o principal é esse momento de relação. Então, se começa a ser um momento para brigar, um momento para chamar atenção, isso se torna negativo. Aí vai ter uma resposta de resistência. Quando você disser, vem com a mãe, vamos lá fazer tal coisa, vai ter uma resistência. Ele não vai querer. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer trazer esse momento de vocês para reconectar. O que que acontece nesse começo? É novo para eles, né? Geralmente a criança que está com a mãe está fazendo o que quer. No bom sentido, ele abre a geladeira para pegar o que ele quer comer, ele abre o armário para pegar o que ele quer comer, ele vai no banheiro quantas vezes ele quiser, ele deita no sofá, ele vê televisão, ele pega o brinquedo, agora não quer mais esse brinquedo, ou seja, ele tem essa liberdade. Esse momento com vocês de atividades, ele tem que ser um momento para você usar com qualidade esse tempo, né? Então, a criança tem o tempo livre dela e você tira dali, daquele tempo livre, 20 minutos, dependendo da criança chega a 30, dependendo da atividade é menos. Vocês devem perceber isso. Se você já deixa tudo preparado, às vezes leva 10 minutinhos. Vai depender daquilo que é proposto naquele dia. Tem atividade que, dependendo do nível de aprendizagem, demora um pouco. Então, por que que eu optei quando a gente foi fazer essa proposta do ABC, que fosse com encontros semanais com as mães? Porque se você compra um curso onde você não tem esse contato, você acha que está fazendo certo, né? Ou você desiste porque daquele jeito não está funcionando, e não é isso. Na verdade, quando eu digo o poder está na mão de vocês, de fato é, tá? Porque quando essa criança vai para um ambiente coletivo, ele é só mais um. O professor não vai conseguir, e eu falo isso para vocês, porque por mais que a gente se esforce, você não dá conta de atender às necessidades individuais de cada criança num ambiente coletivo, seja com 30, com 20, aí vai depender da escola, né? Então, por exemplo, se você traz para mim assim, ele não se concentrou nesta atividade, a gente vai avaliar. Ele não se concentrou por quê? Tinha gente na casa? Em que ambiente você está ficando? E aí, com o tempo, e isso eu falo para vocês porque já acontece, de mães virem dizer para mim assim, ó, o meu filho todo dia agora já pergunta, mãe, a gente não vai estudar? Mãe, a gente não vai fazer atividade? Mãe, a gente... Porque aí vira rotina, né? Mas para virar uma rotina, tem que ter essa consistência, certo? E assim é com a gente também, né? Então, se a gente, eu quero, por exemplo, todo dia ler X páginas. Aí tu faz o primeiro dia, no outro dia tu já tá com preguicinha, no outro dia tu bota outra coisa no lugar para fazer. Não, mas isso aqui. Então, assim, é questão de prioridade e fazer com calma. Não deu certo daquele jeito, porque assim, a gente faz um planejamento único, vamos supor que tem 50 crianças fazendo atividades. Não vai alcançar cada uma dessas crianças da mesma maneira. Por isso que a gente conversa, para ir ajustando a essa necessidade dos filhos de vocês, né? Agora, uma criança que tem muita liberdade, né, ou que já é mais agitada, ou que cansa mais facilmente, é lógico que são outros desafios. Mas agora vocês imaginem isso acontecendo num ambiente escolar, né? O meu filho não gosta, agora vai lá para a escola. O que esse professor vai dar conta lá de fazer? Né? Então, se uma mãe traz para mim assim, ó, tá sendo desafiador nisso, vocês têm a autoridade maior do que um professor tem, porque a mãe é mãe, né? Eu escuto muitas coisas de criança. Teve uma criança esse ano que demorou mais para se adaptar e ele disse assim, ó, hoje tá tudo bem, né, professor? Assim, tá maravilhoso, você tá de parabéns. Ele assim, a minha mãe tinha dito que era a última chance. Ou seja, a mãe é que estava no controle, né, do comportamento, das atitudes dele na escola. Por isso que eu falo, o poder é da mãe, porque a gente fica limitado, né? A mãe negociou, acho que, porque eu ia chegar em casa e eu não ia poder ir para o pátio da minha casa. Ou seja, ia chegar em casa e não ia poder brincar na rua, né? Ao ar livre. Então, aquilo para ele era muito importante. Então, como é que ele conseguiu ter esse autocontrole, né? Então, vocês é que têm esse poder mesmo, tá? De fato. Então, a questão de não saber as letras
para a idade que o Yuri, tá, Elisete? Se você me dissesse assim, ele não conhece nenhum nome de letras do alfabeto, eu diria que é super normal, tá? Porque depende de como foi estimulado antes, e agora sim é que começa essa preocupação com uma educação mais formal, e quanto antes você já começa a introduzir isso, com certeza vai refletir lá na frente na trajetória educacional dele, tá? Uma criança mal alfabetizada, ela segue o resto da vida com tropeços para estudar, porque aí não é tão motivante, porque vai ler e não entende direito o que está lendo para estudar. A gente sabe que está numa era também mais tecnológica, mais acelerada, então são hábitos que precisam ser introduzidos e a escola sozinha não dá conta. Quem tem que introduzir a rotina de estudo são vocês. Inclusive, eu acredito assim, ó, que quanto mais cedo, não na proposta do ABC, mas quanto mais cedo você introduz rotinas com a criança, mais tranquilo é depois para estudar, por exemplo, né? Vamos pegar o caso da Vanessa, né, Vanessa? Então, assim, se vocês já tivessem antes dessa idade de 4 anos, que agora começa a ser preocupação de vamos estudar um pouco, vamos aprender e tal. Se antes disso já tem uma rotina de todo dia vamos sentar para ler uma historinha, então essa. É, o engraçado, eu estava até pensando hoje de manhã, é engraçado que quando ele era pequenininho, eu conseguia ler para ele. Eu lia todo dia uma Olha historinha, só. entendeu? Aí foi crescendo, aí não deixa, porque tem que ficar paradinho, né? Então, tipo assim, eu tenho que contar a história de uma forma que não conto a história, assim, né? Começou assim, então tem que contar o enredo, né? No geral, Aham, aham. Então, para ele não perceber que é uma história. então foi se perdendo, né? É, Foi se perdendo. Então, assim, foi agora é a perdendo. hora, assim, sabe? Com a idade que ele tá, e aí, assim, daqui a pouco vai para a escola e não quer sentar, não quer fazer. Imagina o transtorno que vai ser no ambiente coletivo também, né? Então, é isso. E talvez, assim, por achar que é tudo um mar de rosas, digamos assim, né? A gente, quando assume esse compromisso de mãe, ele vem carregado de muitas responsabilidades, né? E aí a gente saber assim, ó, o meu filho não tem rotina de estudo, né? Quem é o responsável pela rotina de estudo? É a família. Não existe outro responsável, né? É a família. Então, eu sempre tive isso. Quem tem suporte ainda fica mais fácil, né? Tem um vô, uma avó, que eu saí de casa, mas deixei o vô fazendo tal coisa. A gente sabe que uma rede de apoio facilita, mas a gente não pode usar isso como bengala. Eu sou sozinha, por exemplo, né? Eu não estou dizendo, essa pessoa diz, eu sou sozinha. Mas, assim, é ter foco e determinação. Então, são 24 semanas, né? Eu vou passar para vocês a proposta da semana que vem. E aí, o que são esses dois encontros? É mostrar exatamente aquilo que a gente oferece, sabe? De essa semana faz desse jeito, reorganiza essa rotina. Vai ter dia que vai furar? Vai, porque são 6 meses, quando está na escola, falta, imagina. Na casa da gente não vai acontecer? Vai. Então, assim, não é para se prender a isso, achar que aquilo é uma obrigação, são propostas, e a proposta é geral, e você adapta para o seu filho. Se tem que diminuir a quantidade, a gente fraciona. E por que que tem acesso a 1 ano do curso? Né? Justamente por isso, porque você segue e, se necessário, você revisita e volta quantas vezes quiser. Eu vou voltar lá naquela semana que eu achei que não foi. E as anotações são importantes. A Elisete mandou umas fotos que eu achei muito bacana, Elisete. Porque assim, nenhuma mãe nunca compartilhou comigo os comentários. Então, a Elisete já está usando aquele espaço do lado da atividade para anotar como foi. Se o Yuri acertou, se não acertou, né? Como que ele se desenvolveu naquela atividade. Então, essas observações, depois lá na frente você volta e aí ou você revisita para fazer a mesma atividade, né? Às vezes está no sábado, domingo, não sei o que eu vou fazer, eu vou pegar aquele joguinho para jogar com ele, porque naquele dia foi mais difícil, vou tentar fazer diferente. Então, tem essa liberdade também, né? E é isso, assim, eu dizer para vocês, assim, que funciona.
Então, assim, trazer bem essas questões, vai trazendo para mim alguma dificuldade que tenha, não é cobrança. Se vocês começarem a cobrar, por isso que eu digo, aproveita o percurso, não pensa só no resultado. O resultado é consequência. Eu sei que é difícil, porque eu também sou humana, também já fui mãe de pequenos, os meus já são grandes, e a gente está sempre focando, né? Eu quero que aprenda tal coisa, eu quero que faça tal coisa, mas precisa de uma trajetória. E nesse momento, precisa que ele ter essa paciência, né? No sentido de eu vou fazer com calma. Se hoje eu não estiver bem, então não faça, tá? Porque tornar esse processo de aprendizagem negativo é muito pior até do que não fazer nada, porque não é para traumatizar, nem cobrar, nem. Agora, o meu filho não tem rotina. Aí são outras questões envolvidas que precisam ser resolvidas, tá? Meu filho não tem hora para acordar, então tem dia que ele acorda às 8, tem dia que ele acorda às 11, então eu não sei qual é o melhor horário para ele estudar. Então, aí isso é um alerta para a estrutura familiar. Então, são questões que a gente tem que olhar para dentro da casa da gente e ver o que que precisa ajustar. Agora, pedagogicamente, se você encontra essa rotina, eu garanto para vocês que os filhos de vocês aprendem, sem cobrança, curtindo esse processo. Às vezes eu escuto mãe também, né? Só um último comentário antes de eu passar a próxima semana. Às vezes eu escuto a mãe dizer assim: nessa atividade não conseguiu fazer sozinha, eu tive que ajudar. Mas é assim, né? Imagina você aprendendo um inglês, um espanhol, uma outra língua. Você vai. Aí o professor vem e diz assim: você vai fazer isso, você vai dar conta de fazer tudo sozinho? Você precisa de alguém explicando, né? Alguém ajudando. Ele vai dizer, por exemplo, o professor vai perguntar: como é que é bom dia vamos botar em inglês. É inglês. Esse eu sei, é tal. Tá. Como aconteceu já comigo. E boa noite. É tal. Ele é assim, esse é quando você está se despedindo, mas um boa noite quando você está chegando é tal. Ele está dizendo que eu errei, mas me mostrando o que é o certo, né? Então é isso, não é a criança, ela vai errar muito, muito. Por isso que eu falo muito assim, o erro faz parte do processo. Então não, se ele souber tudo, você não está ensinando, né? Então assim, pega uma criança que sabe 11 letras como Yuri com 4 anos, ele já está à frente, por exemplo, daquela aluninha que eu compartilhei com vocês que está lendo com 14, 15 semanas agora, né? Porque ela não sabia nenhuma letra e ainda estava aprendendo inglês. Então, ainda os sons das letras são outros, né, em inglês. Então, ela tinha o conhecimento do alfabeto numa outra língua. Então, ela teve que aprender de uma outra forma. E hoje ela está lá dando os primeiros passos, né, no mundo da leitura, da escrita. Então, é isso, assim, o erro vai fazer parte sempre. Tá? Então, sempre que você, mas o meu filho não acertou, mas ele não sabia isso. Sim, é o ponto de partida, né? Então, se eu vou retomar todas as letras do alfabeto, o Yuri já está à frente, porque ele já sabe 11. Entendesse, Elisete? Então, a gente não se prende ao que a criança sabe, e sim ao que a criança não sabe. Porque a gente se prende, na verdade, ao que a criança não sabe para trabalhar o que ela precisa, tá? Assim, dados todos que a senhora passou, ele logo se empolgou logo quando ele viu o dominozinho, aí ele acompanhou as etapas, ajudou a fazer o processo todo. E outra parte que mais chamou a atenção dele, que ele amou, foi o bingo. Aí ele mandava, ele começou, pode escrever qualquer nome aqui, escreve o nome da SAMU, do carro, polícia. E aí toda hora ele ganhava na frente do meu sobrinho, toda hora. Aí tinha hora que eles empatavam, porque as letras ficavam a mesma. Se fosse o final, por exemplo, A, e meu sobrinho também tinha a letra A, ficava os dois. Ele ficava todo feliz, porque na final ele ficou com 9 pontos e meu sobrinho com 7. Aí ele veio, aí toda hora, hoje ele foi acordando, ele falou assim, mamãe, hoje nós vamos estudar? Hoje tem atividade? Eu falei assim, não, hoje não. Hoje é descanso, pode descansar um pouquinho, pode brincar. Ele brinca, 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 anda de bicicleta, vai, faz uma coisa, faz outra, come, e depois ele volta. Bora fazer atividade? Tá na hora? Bora? Eu falei, bora. Toda hora ele Estabelece fica um no meu... horário, Elisete.
Entendesse? Tenta ver um horário que seja bom para vocês dois, para tirar também essa ansiedade dele. Para me ensinar ele é mais assim no período da noite, que ele fica mais solto, porque o ano passado ele foi aluno da creche, esse ano que ele foi para a escola. Então, assim, lá na creche a professora falava que ele era um dos alunos que terminava primeiro na sala. Ia dando uma coisa, era tanto quando passava alguma atividade, antes de eu acabar de terminar de ler, ele já fazia as ligações dos pontos e ia para frente. Então, assim, esse ano ele não está estudando no período cedo, ele tá no período da tarde. Então, quando ele acorda, ele fica: e aí, mãe, hoje tem o que para poder fazer? Aí eu deixo ele naquele período livre ali para poder brincar um pouco, distrair. Aí quando dá de tarde, ele vai para a escola. Aí quando ele chega, ele tem atividade, não bora fazer atividade? Aí eu sei que ele está querendo fazer, que ele está empolgado. Falei, então bora. Então eu já sei que à noite ele sabe que vai esperar logo a atividade. Então no período cedo eu estou deixando ele à vontade. Ele brinca, aí eu falo com ele, tá tempo para tudo, meu filho. Tem hora para dormir, tem hora para nós almoçar, tomar um café. E também vai ter a hora da atividade. E você sabe que é o essencial para nós poder aprender hoje em dia, é preciso nós conhecer. Aí eu falei assim, minha senhora, peguei o carro de bombeiro que ele tem e vi o nome Bombeiro Civil. Aí eu falei assim, você conhece para mim essas letrinhas? Eu aposto que você não sabe. Ele falou, eu sei, mamãe, esse B de bola, é de elefante. Mas eu não aguentei, não, mas eu ri demais. Ainda tá ainda confundindo o M com N, mas aí eu não tô nem importando muito, porque eu já tô feliz com o resultado dele conhecer algumas palavras através do dominó. Olha só que bonitinho, Elisete. Que interessante. Então, e tu já tens uma, eu já disse para ti, né? Já tá um passo à frente, porque o filho já gosta. Então, isso. E aí, assim, ó, outra coisa que, pela tua fala, eu vou complementar, a proposta é semanal. Então, vocês vão sempre perceber assim, ó, essa atividade amou. Ah, essa atividade aqui não foi não prendeu tanta atenção. Isso é normal, tá? Porque com a gente também é assim, né? Então, se a gente às vezes quer exigir de uma criança uma resposta e esquece que eles estão em formação, que são seres humanos e que a gente também tem disso. O que que acontece com a gente? Ah, eu fui assistir um filme, por exemplo, né? Esse filme, eu amei, me apaixonei. Ai, que filme bom! Aí tu fala naquele filme 2, 3, 4 vezes. E tem filme, nossa, que filme horrível. Nem recomendo. Ou uma viagem que você faz, né? Uma cidade vizinha e tal. Assim, ai, adorei tanto esse passeio de hoje. Tem dia que você sai de casa. Ai, se eu soubesse, não tinha nem saído de casa, nem perdido meu tempo. Então, essa questão de gostar e não gostar vai acontecer sempre, né? E assim, ó, muito raro mesmo eu escutar uma mãe dizer assim, ó, não gostou e não quis fazer. Já vi a criança fazer isso porque vinha de uma cultura de que não podia errar. Então, a criança olhava, não queria errar, aí não queria fazer para não errar, porque se sentiu insegura. E aí, com as nossos encontros, a gente conseguiu desconstruir isso, e hoje, o máximo que acontece, assim, às vezes eu mando 10 fichas, e assim, dependendo do tempo que a criança leva para fazer, né, cansa. Então, eu digo assim, eu mando a mais, vai até o limite do seu filho. Aí ele quis fazer 3, ele quis fazer 5, para ali, porque o importante é fazer, tá? Então, assim, vocês não. Essa de agora, dessa semana, não tem isso, mas tem semanas que são fichas de jogos, e que cada jogo é um raciocínio ali, né? Tem que pensar e tal. Então, são fichinhas, ele fez 3 fichinhas e tinha 12. Eu mando a mais. Por quê? Fica lá para vocês, depois, em outro momento, revisita, né? Eu não vou fazer ali na estrutura 2, 3 fichinhas. Então, eu faço a mais e mando, mas não significa que tem que fazer todas aquelas. Mas o da semana que vem não tem isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, para essa próxima semana, o que que seria? Agora a gente introduz o ensino do alfabeto, né? Então, agora a gente queria saber, até Vanessa, você chegou a fazer o testezinho das letras lá? Sim, sim, tá até aqui em cima da mesa, aqui, que a mesa só vive agora com as baguncinhas, né? E ele conhece algumas letrinhas já, ele conhece as letras do nome dele, ele conhece as vogais, né? Então tem bastante letrinha que ele já conhece. Tá. Uhum. Não, só para a gente. Então, agora, assim, Aham. o que eles já sabem, maravilha. Vai revisitar? Vai. E aí a gente vai Uhum. agora explorar esse som da letra, o nome e o som, que são duas coisas diferentes, tá?
Vocês já devem ter escutado muito o método fônico, né? O método fônico, ele é uma contribuição aí principalmente da fonoaudiologia, que ele trabalha essa articulação da boca para fazer os sons, né? Ah! Então, a gente abre bem a boca para falar mesmo. Ah! Ó, o ah! Aí a criança começa a perceber esse movimento, né? Associa também, e aí você já fala os sons do A. Então, o A, ele pode ter o som de aí eu já não abro tanto a boca. Então, não são vocês que vão precisar estar fazendo isso, mas o sonzinho, sim, a gente utiliza, tá? Então, realmente a gente vai começar apresentando as letras do alfabeto e vai começar em seguida, no caso seria para a semana que vem, na terceira semana, o estudo das vogais, as palavrinhas que começam com aquela vogal, e aí vai aprofundando, e aí é uma trilha, né, até chegar nas 24 semanas. Então, o A vai apresentar o A, o sonzinho, palavras que começam com A. Aí, como que a gente faz? A gente utiliza o ambiente da casa. Então, tem um abacaxi, porque aí trabalha bem a parte de fala e escuta, que isso é essencial. Vocês vão perceber que assim, a alfabetização é muito conversado, é muito falado, por isso que tem que... o meu filho não para quieto mais do que 5 minutos. Começa com 5, bota o cronômetro e começa a fazer um combinado com ele até mesmo. Ó. Até chegar no 5, a gente não vai sair. Por que 5? Porque é o mínimo, né? Que a gente sabe que 5 minutos é uma média de atenção de uma criança de 1 ano. Então, 5. Amanhã a gente vai fazer 6. A gente vai aumentar. Vê, se você fizer isso de segunda a sexta, você tirou a atenção do seu filho de 5 minutos para 10. Tá? Com um desafio mesmo. Aí na semana seguinte eu continuo? Não. Continua no 10, para consolidar aquele tempo da criança. Na outra semana, depois de 2, vai de 10 até 15. Então, assim, são passo a passo e tem que ter paciência. Então, qualquer dificuldade, me chama. Como eu falei, às vezes eu não olho na hora, às vezes eu tenho outros compromissos que eu preciso conversar com vocês e demanda, né, ter atenção no que a gente está conversando, até para não falar bobagem também. Então, assim, manda. Essa semana agora que vem, eu vou estar bem tranquila à noite. Então, se você mandar durante o dia, por exemplo, pode acontecer de eu responder à noite, mas pode deixar que eu vou sentar e vou conversar com vocês, dando a devida atenção, tirando dúvidas. Fiquei com dúvida em tal situação. Meu filho respondeu dessa forma. Eu fiz certo desse jeito? Pode perguntar, tá? Porque aí eu consigo trazer para vocês trazer um pouquinho dessa tranquilidade também nesse sentido, né? Então, mais uma vez, lembrando que a gente trabalha ali com alguns documentos, né? Que é o documento onde eu apresento para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Que é essa parte onde vocês têm toda a orientação, que é a mesma orientação que eu falo aqui, tá? Então, a gente vai começar com o alfabeto ilustrado, né? A proposta é que o filho de vocês, com vocês, construa um alfabeto mesmo. Lá são 26 letras, é todo dia, é tudo num dia só? Não. Uma letrinha por dia, tá? Mas aí a gente vai ficar 26 dias fazendo? Sim. A ideia é essa mesmo, tá? Porque não é quantidade, é qualificar esse tempo de ensino. Então, aqui, tem esse vídeo, e quando chegar lá perto da 26ª, a criança já não quer mais ouvir, tá? Mas eu trago bem no começo várias vezes, porque ele é uma música que traz esse som das letras e traz eu vou até botar para vocês aqui, tá? E ele ainda traz na forma musical, o que começa com aquela letra? A menina faz assim, ó. A faz abelha. B faz bola. Então, na música, ela traz o som da letra. Ela fala que o B faz B. Ela fala que o C faz C. Então, traz esse som da letra junto com o nome da letra e ainda mostra um objeto. Então, a criança, quando ela aprende essa música, ela aprende o som. E aí, é interessante até que vocês escutem, porque quando você for ajudar a escrever bola, bola, para fazer bó. Então, qual é a letrinha que faz B? Aí a criança já... o B.
e escreve, sabe? Então, deixa eu ouvir. Se a criança quiser escutar mais de uma vez, pode deixar, né? Mas pelo menos uma vez. Ou uma parte dela, já que a gente vai começar com a letra A, né? Pelo menos ali aquele iniciozinho para poder associar o sonzinho da letra A. Então, o clipe se chama As Letras Falam. A proposta, gente, é montar um varal. Então, eu tenho uma varanda, ou no quarto do meu filho tem um espaço. Fazer um varalzinho, colocando cada dia a construção do alfabeto. Por quê? Vocês têm essa folhinha aqui do A, né? Tem na... Deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui, documentado, para vocês baixarem, tá? Ó. Tem todo o alfabeto aqui colorido. Tem na folha grande, na folha A4, tá? Por que que tem esse espaço? Já vou explicar também. E tem numa versão menor, que vão ser 2 por folha. Aí você corta, né? Ó, menorzinho. Porque aí você consegue colocar a cordinha e depois fazer... mas eu quero colar, né? Em algum lugar. Pode ser. Mas o importante é a criança ir percebendo essa construção do alfabeto, que vai do A até o Z. Então, a ideia, o que que é? Chamar atenção para esse som do A, no caso o A, eu estou sempre falando do A porque vai ser a primeira letra, a gente vai seguir sim essa ordem da construção do alfabeto. Então, você vai chamar atenção para o sonzinho da letra A. Ó, o A, ele pode ter som de A e de AN, né? Então, vamos pensar em objetos, né, que tenham a letra A. E aí você vai, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, você vai escrever. Prof, é o meu filho que vai escrever? Não, você. Pega uma folha em branco, tá? Eu tô só virando aqui, deixa eu pegar uma lisinha aqui. Pega a folha em branco, qualquer folha, tá? Então, não se prendam a qualidade do material nesse momento. Para isso, não. Pega uma folha e começa a escrever palavras. Eu dei aqui alguns exemplos, ó. Amora, abacate, né? Escreve normal, tá? Vamos pensar em palavras com A. Quem vai escrever é você. A criança vai estar do lado vendo a sua escrita. E aí você vai dizer assim: vamos observar a letrinha A nessas palavras. Então, amora, ele tem A no começo, mas ele também tem no final, que é o que está aparecendo ali. Abacate, ó, abacate tem no A, ali Bá tem outro A, Cá tem outro A, e aí você pinta, você destaca, ou se quiser fazer em parceria, pede para ele pintar essa letrinha, vai no tempo da criança, porque pode ser que ela se interesse, mas não queira pintar, então não tem que forçar. Aqui a ideia é mostrar que tem a letra A várias vezes. Glaucio, posso fazer como você fez, botando sempre a letra A de outra cor? Pode também. O importante é mostrar para a criança que essa letra que inicia a palavra, ela não apenas inicia, ela pode ter ela repetida várias vezes naquele mesmo nome. Então, são coisas que a gente já vai mostrando para a criança sem dizer, você precisa saber disso, tá? Então, são conhecimentos que a gente vai trazendo. Outra coisa, quando você escreve, teve uma mãe uma vez que imprimiu e colou. A ideia não é essa. Por quê? Você escrevendo, a criança já vai aprendendo também essa questão da escrita que é da esquerda para a direita, que é de cima para baixo, sabe? Essa ordem que depois utiliza lá no caderninho, no ensino formal, também você já vai ensinando sem dizer que está ensinando, tá? E aí, você pede para a criança, né, antes de fazer essa escrita, procurar um objeto que comece com a letra A, porque aí vocês vão fazer um alfabeto ilustrado com objetos. Ele encontrou um aviãozinho de brinquedo, ou ele pegou um anel meu lá que não né, que veio no brinquedo, ou que era meu e eu não uso. Enfim, uma fruta não vai dar, mas assim, objetos que tem na casa, sabe? Que começa com essa letra A. Cola aqui. Então, esse alfabeto, ele é construído pela criança
todos os dias com o objeto que ele escolhe na casa, né? Que ele sabe que começa. Cola com uma fitinha transparente, que não seja muito pesado, porque também ele vai ficar penduradinho, né? Uma coisinha menor, ou uma figura, não tem na casa, aí sim, pode utilizar uma figura, um rótulo de um produto, tá? Qualquer coisa que tem em casa que começa com aquela letra. Então, o nosso alfabeto ilustrado é ilustrado por coisas que vocês têm na casa de vocês, tá certo? E aí a sugestão depois é que faça a atividade Meu Nome, aí é uma atividade inscrita, né? E em que a criança vai pintar as letras do nome dela. Glaucia, eu posso oferecer um suporte, tipo o nome dela escrito, por exemplo, naquele barquinho de papel que foi feito? Mas pode, tá? Não sei se é necessário, assim, vai depender do grau de conhecimento que os filhos de vocês têm em relação ao próprio nome. Se ele já sabe, se ele já demonstrou, né, inclusive que conhece as letras, não tem necessidade. Mas também não vai atrapalhar a aprendizagem dele se você colocar o suporte, tá? Então, aqui, ele só vai pintar as letrinhas do nome, e aí ele vai identificar qual é a primeira letra do nome, escreve aqui. A última letra do nome aqui, e quantas letras tem no seu nome. É isso. Então, o que é para segunda-feira? Faz a letrinha, bota a musiquinha lá do alfabeto, constrói o alfabeto ilustrado, escreve palavras que começam com aquela letra e trabalha o nome. Finalizando aqui, tá? Não nesse próprio momento, porque eu acredito que, como eles estão no início, o tempo já vai ter dado mais ou menos o que a gente espera. Tenha nesse dia, no decorrer do dia, se tiver um tempinho de montar o alfabeto, pode pedir para montar, com letrinha móvel ali, tá? Ah, vamos organizar as letrinhas aqui, brincando, sabe? A criança tá no tapete, vamos sentar aqui no tapete e um instantinho vamos fazer. Não precisa levar para a mesa, ou em cima da cama, sabe? Um momento assim de descontração. Ai, olha só, e nem precisa dizer vamos estudar. Tirem essa palavra, tá? Vamos brincar com a mãe? Troca o estudar por brincar. Vamos fazer o nosso momento juntos. A criança é muito envolvida pelo que a gente fala também, tá? Pelo que a gente faz e fala. Então, assim, trazer isso como, a mãe adora estudar, ficar contigo, né? Aprendendo. Troca o estudar, vamos aprender, sabe? Então, tenta envolver nesse início, até que vire uma rotina, tá bom? E aí, organiza ali, vamos dividir aqui, vamos espalhar aqui. Qual é a primeira letra? É o A. Pega o A, cadê o A? Faz assim, entra nesse mundo da imaginação mesmo, tá? Isso é importante para a criança. Eu trago muito isso para a sala de aula, de encantar a criança, né? Mesmo às vezes uma coisa mais simples, porque a criança se sente motivada. A gente é motivado, às vezes, por um elogio que o marido faz, né? Às vezes um sobrinho que ele diz que você faz muito bem tal coisa, a gente não quer fazer sempre, porque se sente motivada. A criança é igual, ela está em construção, ela precisa. Não elogiar sem ele ter feito a parte dele. Mas qualquer mudança positiva que você percebe, elogia. Hoje eu gostei muito, né, desse nosso momento, porque você se esforçou, você tentou, você prestou atenção. Então, elogiar atitudes, sempre, tá? Porque você é muito lindo, porque você é muito cheiroso, porque essa roupa ficou muito legal, porque o seu cabelo... Não, não é isso. Atitudes mesmo, isso para a vida, tá? E aí, segunda-feira fechou. Na terça-feira, a gente vai continuar a construção do alfabeto, agora com a letra B, porque é a segunda letrinha do alfabeto, né? Então, novamente, eu coloco aqui a letra B, ela vai aparecer em amarelo. Glaucia, eu não, assim, imprimir para mim fica dificultoso. Pode ser, tá? Então, o que que você faz? Pega a folha e você mesmo faz a letra. Tem problema, não precisa ser esse aqui. Quando eu ofereço esse aqui, é para que vocês não tenham que procurar na internet algo para imprimir. Já está aqui, se você quiser imprimir. Mas se você não quiser, por exemplo, né, gastar com essa tinta colorida ou algo assim, faça de caneta, faça com tinta guache, aí você usa a sua criatividade, o importante é construir o alfabeto com eles.
a mesma coisa. Conversem sobre objetos que começam com a letra B, né? No caso, o Yuri já lembrou do bombeiro, lembrou da bola. Então, o que que tem em casa, né? Ah, tem uma bala, um papel de bala, uma bala. Ah, a bala eu não vou colar porque vai vir formiga. Pega o papelzinho da bala, bota uma pedrinha dentro, um papelzinho amassado, faz de novo o pacotinho da bala, ó, para saber que é uma bala, né? Bola, pode ser uma bolinha de gude, é um brinco. Aí você vai, né, ver o que que tem com a letra B. E aí depois que fez isso, que fez a lista de nomes. Então, todo dia vai ter essa lista de nomes em que você vai escrever. Vamos fazer a escrita de nomes que começam com a letra B. Aí você escreve, chama atenção onde está essa letra B, por exemplo. Bebê, né? Vai aparecer a letrinha B 2 vezes, tá? E aí vai fazer a atividade da página 7. Então, vocês vão perceber que está sempre sendo numerado lá para a gente poder estar num documento e no outro. Então, na página 7, o desafio aqui vai ser, ó, recortar as letrinhas, tá? Do anexo, porque eu já trouxe ali um anexo de letrinhas, que forma o nome da criança. Já fizeram lá no barquinho semana passada, né? Então, vai colar aqui, ó. Desafia a recortar, tá? Eu vi que o Yuri, ele mesmo já bota o dedinho na cola, achei bem interessante, tá, Elisete? Porque assim, o pote mesmo ali, da cola líquida, geralmente esparrama demais. Então, o Yuri vai, ela bota num papelzinho, Vanessa, em algum suporte, aí ele bota o dedinho ali, espalha, então a criança vai desenvolvendo, além de coordenação, essa paciência também, né? E esse contato, assim, porque aí fica com a mãozinha uma graça. Então, assim, recorta as letrinhas do nome e cola ali, tá? Então, pode ver que é bem tranquilo, né? Não tem nada, assim, para esse dia que pode falar. Não, E aí, vai finalizar com esse jogo aqui, ó. Eu vou mostrar que eu tenho ele impresso. Eu gosto muito desse jogo. E o meu eu plastifiquei. Alguns jogos eu já plastifiquei com aquele plástico. Ó, tem a orientação aqui, né? Com qual letra começa? Então, o tabuleiro é esse, já vou mostrar o meu. E aqui, o que recorta são só essas fichas, tá? Não pode recortar aqui. Aquele é o tabuleiro pronto. Como assim, Glaucia? É assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Por quê? Vai pegar as fichinhas e vai pegar as fichinhas, que são aquelas imagens, né? Ó, no caso, os meus estão todos já recortadinho, né? Ó, por exemplo, o dado, né? Então, espalhe as fichinhas. O que que eu vou dar de dica para vocês? O nosso alfabeto, 26 letras, é uma quantidade grande. Então, se você oferece tudo ao mesmo tempo para o seu filho, ele vai dizer assim, ó, meu Deus, isso aqui vai dar um trabalho, ele já vai rejeitar antes mesmo de começar. Então, o que que eu sugiro para vocês? Façam pelo menos a metade, vocês fazendo com ele, mostrando. Por exemplo, eu peguei aqui, tá lá na mesa, né? Ah, olha, fulano, o dado, mostra o dado ali, né? Mostra o dado. Ah, com que letra começa? Ah, eu não sei. E eles, a maioria eles não vão saber. Porque você vai mostrar que essas letras que existem, né, nomeiam tudo que existe, que a gente vê. Então, dado. Qual será que. Dado, vamos pensar nessa letrinha inicial. Dado. Será que é a letra E? Não, mas aí ficaria eado, dado. Não, dado. Vai na brincadeira. Dado como. Ah, eu não sei, mãe. Dado começa com a letra D, ó. Dado. Pega o dado e bota lá. Então, você fala e ele bota. Vai ter alguns que eles vão saber, porque, pelo que vocês falaram, eles estão um pouquinho além do que eu, assim, que a gente pensa do zero. Então, é possível, sim, principalmente com as vogais, né? Então, as imagens que começam pelas vogais, deixa eu pegar outro aqui. Por exemplo, uva.
Esse é mais simples. Claro que vai pegar o Z, vai pegar o W, vai pegar o X, são sons que realmente a gente ainda vai apresentar. Mas uva é possível sim que ele saiba. Então, ó, pensa agora. Esse eu acho que você consegue. Uva, e puxa bem esse som. Uva, né? Ó, não sei, porque vai depender também do nível de atenção do seu filho. Não tem uma letrinha que tem esse som? Aí você brinca. Viu isso como vocês. Aí joga para ele. Viu como você sabe? Porque a gente quer aqui motivar que eles tenham essa capacidade sim de aprender, porque é algo muito novo para eles, tá? Então, é isso, assim, ó. Aí tem várias fichinhas, a zebra, cada fichinha vai encaixar, e aí depois fica bonitinho, porque fica tudo aqui. Já vi uma moça que fez com velcro, pegou um pedacinho de velcro e colocou aqui no fundo e aqui na letrinha. Aí ficava coladinho, tá? Eu acho desnecessário. Assim, ficou legal, mas assim, não acho que é tão viável. Mas você, na hora assim que coloca, fica todo ele só com um figurinho em cima, fica bem bonitinho depois na hora de fazer, tá? Alguma dúvida do jogo? Não? Então tá. Meu filho não sabia. A gente está mostrando agora, tá? Ele não precisa Pra mim, saber. Ele precisa estar envolvido com você, mas saber mesmo o conhecimento não necessariamente ainda, agora que a gente vai começar a ensinar, tá? Depois, no terceiro dia, vai para a letra C. Então, novamente, tá? Todo aquele momento que... Aqui, vocês sumiram. Então, toda a construção, a letra C do varalzinho, qual objeto tem em casa que começa com aquela letra? Vamos fazer uma lista de nomes com a letra C. Olha que já existe uma rotina nessa construção. Ele já vai saber nesse momento o que vocês vão fazer com ele, tá? E aí, fez todo esse movimento da letra C, vai para a folhinha. Vocês vão perceber também, ao longo das semanas, que as folhinhas vão diminuindo. A gente usa mais a folhinha para sistematizar nesse momento, tá? Então, aqui é pintura. Vai pintar só onde tem letra do alfabeto. Observem que tem sinais, sinal de mais, tem números misturados. E aí vai formar aqui um desenho, e eu deixei como suporte as letras do alfabeto aqui embaixo mesmo, tá? Tipo assim, ele viu, por exemplo, esse sinal aqui, né, que é o número 5, e acha que é uma letra. Aí você pode questionar, olha só, as letrinhas estão aqui. Tem igual esse aqui? Então, é porque não é letra. Letras são só essas aqui. Claro que isso é para reforçar uma criança que a gente imagina que agora que está aprendendo tudo. Eu acredito que os filhos de vocês vai ter mais facilidade nesse momento, tá? E aí foi colocado aquele dominó que vocês usaram semana passada nesse mesmo dia. Então, brinca novamente com o dominó. É possível. Glaucia, se aquele acertou, mas ele não conhece a letra. É porque memorizou? Pode, tem problema. Isso não, a gente não vai dizer que está errado, porque não. Muita coisa as crianças memorizam, mesmo sem ser aquela coisa de treino, né? E aí, na quinta-feira, vai para a letra D, na mesma sistemática, tá? Tem a atividade da página 11, que é essa aqui. Também nada muito complicado, né? A gente vê que está respeitando aí essa fase inicial deles. Completa com as letrinhas que estão faltando. Se não lembrar, tem esse suporte aqui. Outra coisa que dá para fazer é montar o alfabeto com a criança antes, na letrinha solta, antes de fazer esse. Mas, fica muito puxado, muito cansado. Vai direto aqui e vai conversando e mostrando ou construindo junto com ele esse alfabeto móvel, tá? Se você perceber, vou dar outra dica aqui. Se você perceber que para escrever existe uma resistência, o nosso foco não é a escrita ainda, é conhecimento, tá? Que são duas coisas aí, a criança sabe e depois a gente pode desenvolver a escrita. Bota a letrinha móvel.
Se você perceber que isso atrai mais a atenção do seu filho. Tem criança que ama escrever, que gosta, tá? Deixa escrever. Eu conheci criança de 4 anos que ama escrever, né? Então, deixa escrever. Mas tem criança que não gosta de escrever, que esse esforço ainda. Então, usa a letra móvel, tá? E aí, novamente, aqui faz algumas perguntas, né? Qual é a primeira letra do alfabeto, a última letra do alfabeto e quantas letras tem no alfabeto? Aqui eu vou dar uma arrumadinha que ele desconfigurou na hora que eu salvei em PDF, tá? Mas eu arrumo lá no arquivo que vai para vocês. Deixa eu já bater uma fotinha aqui para eu saber onde é. Que aí eu já arrumo e compartilho com vocês. Para não ir com esse borradinho ali. Então, ó, agora que você completou o quadro do alfabeto, escreva nos quadrinhos. Qual é a primeira letra? Aqui já é o conhecimento do que começa. Qual é a última letra? Do que termina. Porque a gente vai usar muito isso depois no ensino da alfabetização, da escrita mesmo, né? Com qual letra começa, com qual letra termina. Na hora que tu ensina rimas, é o final. Na hora que tu ensina a fazer a literação, é o início. Então, esse conhecimento também a gente já começa a apresentar aqui. E aí, contar, né? Vai depender da aprendizagem deles, ajuda, né? Porque às vezes ali do 10 até o 20, que muda bem os nomes, às vezes eles se confundem um pouquinho. Então, ajuda a contar, né? E escreve aqui, registra. Nesse dia, vocês vão finalizar com esse jogo aqui, ó. Só um minutinho. Vou carregar na tela e vou mostrar o meu impresso aqui também. Ó, são essas fichinhas aqui. Elas ficam assim, ó, separadinhas, tá? Deixa eu... São todos aqui, tá? Vai ter sempre uma letra e 4 imagens. O que que acontece? É para perceber os sons. Láucia, eu vou fazer tudo num dia só? Não, não faça porque é muita coisa. Porque o nosso alfabeto tem muita letra. Eu trago todas as letras aqui. Deixa o seu filho escolher, espalha, e deixa ele escolher 3. Ah, foram 3, 5, né? Ah, o meu filho chegou na 10ª. Beleza, mas assim, 26 é muita informação, tá? Isso aqui é bom fracionar. Então, por exemplo, peguei aqui o do E, né? A criança vai olhar. Ah, que letra é essa? A letra é E. Então, aqui, elefante começa com E? Começa. Espelho começa com E, força bem esse som inicial, né? Espelho começa com E. Escada começa com E. Carro começa com E. Aí vai identificar qual das palavras não começa com aquela letra. Aí faz um X. O meu eu plastifiquei porque a criança risca, você apaga e tem esse jogo para várias vezes. Tá? E aí, como são 26 letras, ó, do F, você pode estar trabalhando. Ah, todo dia eu vou pegar uma fichinha. Você pode fazer essa rotina. Filho, na hora de dormir, pega uma fichinha lá daquelas para a gente ver. Vamos, ou então assim, ó, vamos mostrar para o papai o que você aprendeu hoje? Ah, vamos mostrar, a sua irmã chegou. Vamos mostrar para a tia o que você aprendeu hoje. Começa a valorizar todos esses momentos. Isso também vai trazendo para eles, despertando essa vontade. E à medida que eles vão sabendo, eles ficam mais animados, porque nesse começo eles vão perceber que eles sabem menos do que sabem mais, né? E à medida que eles vão aprendendo, chega uma hora que eles dizem assim, ah, esse aqui eu já sei fazer sozinho. Isso eu escuto as mães falando, tá? Chega uma hora da trajetória dos 6 meses que a criança começa a querer menos a ajuda da mãe e quer fazer mais as coisas sozinho. Então, terminando esse jogo, chegamos já na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira, vocês vão estar com a letra E, construção da letra E, na mesma rotina dos outros dias. E aí, vai fazer a atividade da página 12, que é ligar, tá?
as letrinhas do alfabeto na ordem, né, para formar. Explica que é de uma bolinha aqui, de um ponto para o outro. Tem criança que acha, às vezes, que é para contornar na letra, né? E já explica que são os pontinhos das letras que tem que ser conectado, né? Segue a ordem alfabética, deixa pintar. Aqui, se a criança... Tem criança que ama tinta guache, que os pais não se importam. Deixa... Ah, tem giz, tem canetinha. Usa o material... Ah, ele quer enfeitar de bolinha. Usa a criatividade. Ah, meu filho não suporta nada disso. Então, vamos ligar... E aí negocia que pinte pelo menos a parte do corpinho, porque uma criança dizer que não quer pintar nada, também a gente tem que incentivar, porque todo esse movimento, principalmente na idade deles, de 4 anos em diante, eles vão usar bastante esse movimento de pintura, de escrita, e isso tudo ajuda, tá? Aqui de folha, então, acaba nesse dia, e aí terminou de fazer isso, é uma brincadeira na casa, tá? Eu chamo de caça às letras. Então, você vai espalhar algumas letrinhas, tá? Pela casa, tipo o que eu até vou mostrar aqui. Tipo no travesseiro, embaixo da almofada, assim no sofá. Coloca lá umas... Até esse dia você já vai saber qual é o envolvimento do seu filho. Então, eu botei 5 para ele fazer sozinho, ou tem um primo que veio aqui, eu vou botar mais então, para ver quem acha mais. Quando a gente tem um irmão, né, às vezes, de repente mais velho, ó, vamos fazer uma caça às letras, vamos ver quem acha mais, né? A ideia, o que que é? Deixa eu aumentar isso aqui. Eu acho que eu consigo aumentar aqui para vocês. Consigo. Que aí eu aumento no arquivo e quando eu compartilho fica melhor para visualizar. Ó. Aqui tem 2 fotinhos, né? A letra do lado do brinquedo, outra letrinha aqui perto da almofada. A ideia é essa. Aí a criança pega as letras, né? E tem que dizer o nome dessa letra. Ou pode já aproveitar, pensar, escolhi 5 letras, escolhe, por exemplo, as vogais, bota as letras do nome deles, que são letras que eles conhecem, também pode ser, tá? Uma dica. Trouxe a letra, por exemplo, né, do Yuri, né? Com Y é mais difícil, né, mãe? Mas tipo, com R, o que mais começa com R, sabe? Com I, o que mais começa com I? E aproveita para brincar, bota uma música, enfim. Tentem envolver e façam essa brincadeira aqui. Então, usem poucas letras, né? A ideia já é começar a ensinar, porém, de uma forma que seja atrativa. Aqui encerra com essa proposta para essa semana, tá? Uhum. Aqui é isso. Ficou alguma dúvida? Não. E o que que vocês acharam? Eu amei a primeira, essa segunda para mim está sendo melhor do que a primeira ainda. E o Uro vai apaixonar com essa proposta dessa semana de agora. Eu também acho que vai ser mais encantador para eles. Então, lembra que eu falei Também semana acho. passada? Assim, ó, semana passada a gente não estava estudando. A gente estava tentando trazer meios, assim, de começar a mostrar que vocês teriam esse momento. As últimas que eu tenho feito agora, da 17ª semana, tipo, a gente fez um só de cores. Aí a gente começou a usar temáticas, sabe? Vamos estudar sobre as cores, porque aí a criança já está lendo, né? Já tem uma outra, que é aquele que vocês viram até o vídeo da menina lendo lá no tablet. E aí, nossa, assim, tem coisa que a reação de vocês é minha quando eu elaboro, sabe? Eu digo, meu Deus, isso aqui ficou incrível. Eu acho que vai ser maravilhoso, assim, que aí a gente vai vendo esse desenvolvimento deles e chega Uhum. na etapa que vai ser assim, ó, o mínimo de folha. Muita coisa assim só de jogo, porque, por exemplo, esse jogo, eu não vou voltar nele mais para vocês, mas vocês têm um recurso pedagógico para estar brincando aí por mais de uma semana, porque são 26 letras, né? E no começo, por que que demora tanto no começo? Porque a criança ainda não conhece, você tem que mostrar. Até que chega um momento que a criança já sabe. E aí, imagina, por exemplo, lá a menina que eu compartilhei com vocês, voltando nesse jogo aqui, para ela é moleza, porque agora ela já faz sozinha, né? Mas você tem esse recurso. Termina as 24 semanas comigo, voltem todos esses recursos que tem,
né? Fica como brinquedo. Ah, nós vamos viajar. Ó, vai brincando, vai lendo aí, fulano. Ó, diz para a mãe, ó, vou pegar esse é do pai, esse é da mãe, ou esse é do tio, esse, né? Então, assim, é usar a criatividade. Isso vocês vão mesmo percebendo, vocês vão se soltando como mães. Porque, assim, não é nada engessado. Você vai adaptando. Então, não tem errado, né? Ficou com dúvida? Pergunta para mim, pode continuar. Tem situações que vocês trazem coisas para mim que eu vou dizer assim, ó, nossa, eu não tinha pensado desse jeito, maravilhoso, faz mesmo, sabe? Eu vi uma mãe uma vez vestir a menina de personagem. Ah, ela não estava muito querendo fazer, aí eu fiz uma brincadeira com ela. Ah, hoje você vai ser a Minnie, né? Então vamos brincar com a Minnie hoje vai estudar. Olha só, para convencer a menina naquele dia. Aí a menina se vestiu de Minnie, aí ela dizia assim: "E agora, Minnie?" Então ela brincou. Ela usou toda a imaginação da criança, que é uma criança assim que gosta dessa parte mais teatral, mais livre, sabe? Então por isso que eu digo, a gente tem que respeitar o que os filhos de vocês gostam. A gente tem aqui dois meninos mais ou menos na mesma idade. Eu tenho certeza que os dois são bem diferentes. Então a gente tem que conversar coisas que se encaixem para um e para outro. A atividade é a mesma, mas a forma como você vai apresentar, a forma como você vai fazer, vai depender, né, do temperamento, né, de todo esse contexto do ser que é o filho de vocês. Então, é importante considerar isso e aí vai apresentando, tá certo? A senhora falando isso aí me fez lembrar de uma certa vez, acho que foi o ano passado, e eu não tinha conhecimento das letras, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ele. Inclusive, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, nós ficou encantado com o resultado de Yuri. Eu falei assim, ô mamãe, deixa a mamãe fazer uma pergunta a você. Se B com O é bó, L com A é lá, B com O, bó, L com A lá. Como é o que ele? Bola, sem conhecer nada. Aí eu fiquei assim, aí eu fui lá, falei assim, eu acho que deve ser ilusão da minha cabeça, bora pra outra. B com A, Ba. Aí eu fui falando pra ele, L com A, forma lá. Forma o quê? Bala. Aí eu fiquei assim, do nada, assim, eu fiquei sem entender como é que ele tinha conhecimento. Se juntar as palavras, é como se ele soubesse sílabas sem ainda saber. Eu não Exatamente. entendi, não Consciência consegui nem fonológica captar. boa, tá, mãe? Vocês já devem ter ouvido falar. Tu está estudando, né, Vanessa? Pedagogia? Tô. Então, você vai escutar falar em consciência É fonológica. isso, pedagogia. Então, assim, ó, é isso. Porque, assim, ó, antes da criança aprender o formal, ela tem que entender aqui. A criança, sem entender essa conexão da fala e da escuta, ela não aprende a ler e escrever formalmente, sabe? E o Yuri já mostra que ele tem uma percepção auditiva muito boa. Ele faz essa conexão dos sons de uma forma, eu vou te dizer, até além para a idade dele. Tá? Todo mundo Porque se fala você isso. está falando de Verdade. algo que aconteceu há um ano atrás, né? E assim, a consciência fonológica, ela pode ser desenvolvida, e eu trago isso para vocês, porque é difícil, assim, você dar conta de tantos detalhes numa rede social. Então, aqui eu consigo trazer, assim, ó, vocês que têm sobrinhos, tá? Quanto mais cedo, melhor. De que forma? Brincadeiras. Brincadeiras, sabe essas cantigas de roda? Então, imagina assim, o teu filho tem 2, 3 aninhos. Tipo, esses dias eu fiz uma com a minha sobrinha da borboletinha. Borboletinha, tá na cozinha. Então, tudo termina com inha. A criança não precisa saber o inha escrito, mas o som do inha. Balinha, bonitinha. Tu tá trabalhando as rimas, o som final das palavras, essa percepção de que várias palavras terminam igual e não está lá no ensino formal. A criança tem 2, 3 aninhos, sabe? Então, quando chega nesse momento de aprendizagem formal, a criança já tem muito conhecimento, aí rapidinho ela aprende a ler e escrever. Porque essa É verdade. pré-alfabetização, ela é essencial. E a Vanessa vai perceber que a faculdade não ensina isso, né? Eles pincelam muito teoricamente. Então, na prática, é isso. É brincando, é com musiquinha, é no dia a dia. Esses dias alguém me perguntou como é que eu posso incentivar a escrita, né? Então, vou trazer para a idade, assim, ó, terminou de assistir um desenho, né? Alguma coisa assim na TV que gostou, ou vai lá e vamos desenhar. Ai, vamos fazer então um desenho? Começa desenhando.
Desenhou. Tá, mas o que que você desenhou aqui? Eu desenhei o Pateta. Ah, então vamos escrever o Pateta? Pega a letrinha móvel ou dá a canetinha para escrever. E aí, mas ele não sabe escrever, mas eu vou ajudando, ó. Pá, como é que é o pá? Ah, o P e o A, ou a criança não sabe, ó. P, A, faz sonzinho de pá. Você vai mostrando, brincando. Ele não sabe hoje, ele não sabe amanhã, ele não sabe depois. Mas quando isso é rotina, vai acontecer o que aconteceu com o Yuri. Isso Provavelmente aí, ó. você brinca muito já com ele, porque assim, ó, eu vou te dizer assim, Elisete, é surpreendente, é algo assim que chama a minha atenção como profissional. A forma como ele gosta, porque a gente percebe que ele gosta, então é uma coisa que foi desenvolvida desde pequenininho. E aí, assim, ó, os pais, quanto mais conhecimento tem, essa minha sobrinha mora em Boston. A menina dela tem vários vídeos da Alice ali no Instagram. Gente, aquilo ali não é montado, não é fictício. Ela ama livros. E aí, quando a gente fez a entrevista com a Letícia, que é a mãe dela, ela dizia assim: tia, é a minha única sobrinha, né? Então mora lá longe. Ela dizia assim: ó, tia, eu tinha medo que ela não gostasse de ler, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, ela era pequenininha, ela não sabia, nem ficava ainda de bruço direito, a gente já botava livrinho, claro que mais adaptado, e aí meio que virava. Ou seja, para a menina, livros faz parte da rotina dela. Ela acorda e já vem com um livrinho para a mãe ler para ela de manhã. Ela lê à noite. Mas de manhã ela acorda, né? Às vezes ela mostra os vídeos, a menina toda descabelada, cabelinho crespinha, toda... e lá vem com a carinha, vem com um livro, né? Então, assim, nunca que essa criança vai ter dificuldade de criar uma rotina de leitura, porque já faz parte desse crescimento dela. Então, são armas, são ferramentas. Ah, mas o meu filho tem 6 e ainda não. Nunca é tarde. O que não dá é para um pai dizer assim, ó, não vou fazer nada, né? Eu percebo assim, ó, hoje eu vejo que eu faria diferente com meus filhos em algumas coisas, se bem que eles gostavam de ler, né? Tem vários livros aqui que, assim, que eles leem, mas eu ainda acho que eu podia ter feito um pouco mais, sabe? Então, a gente tem, mãe, a gente tem sempre essa sensação que podia ter feito um pouquinho mais. Então, o que eu tenho que trazer para vocês é assim, ó, não deixem de criar uma rotina de estudo. Que se não for com ABC, façam independente, tá? Mas não deixem a escola fazer isso sozinho, porque nem toda criança consegue incorporar isso só com a escola. Isso eu digo para vocês, estando lá. Eu trabalho de manhã e trabalho de tarde, eu trabalho o dia inteiro, tá? Eu tenho 2 vínculos. Eu continuo com o meu vínculo do Estado e eu continuo com o meu vínculo privado. Então, eu continuo trazendo para vocês coisas muito atuais, coisas que estão acontecendo no chão da sala de aula agora, né? Então, Uhum. nem toda criança vai dar conta só com a escola. Lembra da história que eu contei do meu aluninho? A minha mãe disse que hoje era a minha última chance. Então, essa era uma criança que estava apresentando um comportamento que estava chamando a atenção, né? E essa eu nem falei nada, porque na verdade essa mãe em específico, ela trabalha lá e ela percebeu que o filho não estava agindo e tendo o comportamento que ela esperava para aquele momento. Então, ela conseguiu resolver, não fui eu, né? Então, assim, eu como professora, eu digo assim, meu Deus, o poder da família é muito grande. Eu já tinha conversado, eu tinha explicado, porque assim, para mim é limitado. O que que eu vou fazer com essa criança? Eu tenho que conversar, eu tenho que convencer, eu tenho que tentar trazer para perto de mim, eu tenho isso. Até porque na sala de aula não tem só uma, né? Então, mais 29, né? É ele e mais 29. E aí, assim, ó, a mãe resolveu em uma semana. E aí a criança estava super contente, super feliz, porque a mãe vai ficar feliz. Eu trago muito isso, assim, eu tento trazer, né? A criança traz para nós que somos estranhos, né? Isso, a minha mãe gosta, a minha mãe fica feliz. Então, olha o poder que a família tem, né? Então, não esqueçam disso nunca. Uhum. E aí, uma semaninha que a gente tem aí, pode ficar bem à vontade, tá? Se precisar perguntar alguma coisa, e eu só desejo que seja maravilhoso. Daqui a pouco eu já compartilho também com vocês o link das atividades. Elas estão prontas, mas eu vou levar uns 5 minutinhos que eu vou arrumar aquele tortinho que está ali no que eu mostrei, tá?
Aí eu boto lá no Drive. E Tá, é isso. Só tenho a agradecer, tá? beleza. Parabéns, né? Porque sábado aí pegar para parar também não é. Tem que estar motivado, tem que estar disposto a realmente fazer algo diferente. Então, eu tenho que parabenizar também vocês por isso, tá bom? Obrigada. Tá certo. E Tchau. obrigada, né, por ter o seu tempo também com a gente. Ah, não, mas assim, para mim é gratificante, tá? Para mim acredite nisso, assim, vocês trazerem, eu poder contribuir, isso é uma dos meus propósitos de vida, eu acho, porque me traz uma gratificação. Para mim, eu não vejo nem a hora passar. Se deixar, eu fico aqui 2 horas conversando, porque, mas assim, é muito Eu também gratificante para gosto mim. muito. Então tá certo. Obrigadão, hein? Fiquem com Deus. Então, tá bom. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Boa semana. Tchau, Boa semana Elisete. para nós. Amém.